nós estamos caminhando ladeira abaixo. E isso já é uma coisa que foi comprovada. Há um estudo feito por uma pesquisadora norte-americana, da Universidade de Minnesota, que comparou países que fizeram a sua transição da ditadura para a democracia, julgando os seus criminosos, os seus torturadores e promovendo comissões de verdade, que é um outro ponto que a gente pode conversar, que o Brasil não fez até hoje, os nossos vizinhos fizeram, né? Então, países que julgaram os seus criminosos e que fizeram comissões da verdade, têm hoje uma promoção, um nível de respeito aos direitos do cidadão muito mais elevado do que outros. O Brasil é o lanterninha desse campeonato. O Brasil hoje respeita menos os direitos humanos do que respeitava há 20 anos atrás. Nós estamos descendo a ladeira, porque nós estamos matando mais e torturando mais e todo mundo continua impune. Aliás, o Brasil é réu um processo na Organização dos Estados Americanos acusado de proteger torturadores. É nesse sentido? Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos há um procedimento relacionado à guerrilha do Araguaia, né? Porque em 1982, veja bem, 82, nós estamos falando de algo de 26 anos atrás. Algumas famílias, algumas dezenas de famílias entraram com uma ação contra a União pedindo que fossem revelados locais de sepultamento, que eles fossem localizados, fossem entregues para as famílias cumprirem esse ritual que é comum a todas as religiões, que é básico, de se prantear o seu ente. Já perdeu, já não cabe mais recurso e, no entanto... Essa ação continua sendo procrastinada, o cumprimento dela continua se atrasando. As Forças Armadas, cada hora tem uma versão. Não, foram largados na mata. Não, foram depois feita a Operação Limpeza. Não, a Operação Limpeza foi feita na Serra das Andorinhas, queimaram os corpos. Não, os arquivos que poderiam contar foram queimados. Mas na escola eles estão ainda aprendendo como é que foi a tática de combater guerrilha. Ou seja, uma série de histórias que não convencem. E isso, aliás, aconteceu com nossos vizinhos também. Antes, quando eles resistiram a abrir arquivos, promover verdade e justiça, também as Forças Armadas lá usavam essas desculpas de que não havia arquivos. E isso vai levar o Brasil à vexaminosa situação de ser condenado no sistema interamericano de direitos humanos. A Comissão Interamericana está em vias de concluir um relatório sobre o época, uma reclamação pela não promoção de justiça internamente. E se esses outros casos que o Ministério Público Federal está tomando iniciativa no sistema interno de promover justiça, se eles não tiverem sucesso, várias famílias já comentaram que também vão levar à Corte Interamericana e à Comissão Interamericana, que em casos, por exemplo, do Chile, em 2007, o Chile foi condenado porque não promovia justiça. Só que aí o Chile fez o dever de casa. Depois que ele recebeu a condenação, ele hoje tem mais de 300 processos contra criminosos, tem mais de 50 pessoas presas. Ivan? O que eu queria falar é o seguinte, para você ter uma ideia de como isso incomoda a impunidade, eu, pela notoriedade, pela minha luta, vários delegados de polícia me procuraram pedindo, denuncia a presença do delegado Aparecido Laertes Calandra, por exemplo, que era um torturador conhecido como Capitão Ubirajara. Vários delegados me pediram, Ivan, denuncia, porque ele está contaminando os novos policiais. Os delegados novos e principalmente os investigadores. Por quê? Porque de uma arrogância tão grande que ele assume que torturou. E não se arrepende disso. E acha que isso é uma coisa a ser passada. Então você tem vários torturadores ainda ocupando postos que estão contaminando, que é isso que os delegados reclamavam. O Carlos Alberto Augusto, por exemplo, que era o Carlinhos Metralha da equipe do Fleury, o Birajara, são vários caras que são torturadores dessa época que contaminam. E eles na escola, o Edson Manhotti, que já morreu, ele dava aula dizendo o seguinte, na academia de polícia, não pode torturar, mas se pudesse, tortura assim, 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 assim. E dava uma aula de tortura, para você ter uma ideia. Quer dizer, é o máximo da afronta que você tem. E isso incomoda os policiais que são corretos, porque esse negócio. Aqui, um dos tiras que mataram aquelas pessoas dentro da cela 42, né, do 42º Distrito, era um torturador. Os assassinos do massacre do Carandiru, não é o Coronel Biratã só que foi um assassino. Vários deles, o Faroro, o Nacarrada, eram caras que serviram ao Doicode e que assassinaram pessoas.
Então isso não é talvez, isso é uma certeza. Isso contamina a corporação, contamina a delegacia, o local de trabalho. Isso é uma coisa que a gente tem que zelar. Desculpe. Deputado, essa sua iniciativa aqui da discussão do ato público na Assembleia pedindo a abertura dos arquivos da ditadura, a punição dos torturadores, quer dizer, acaba coincidindo também não só com os 60 anos da assinatura da Declaração dos Direitos Humanos, mas também esse ano tem os 40 anos, estamos nos aproximando, né, do mês de dezembro aí, do AI-5, né? São 40 anos de 1968, tido como ano que não terminou, né? Quer dizer, é o momento da reflexão. Eu, na verdade, não tinha pensado na coincidência dessa data, mas eu pensei assim, não dá para deixar terminar o ano de 2008, onde, do meu ponto de vista, houveram alguns avanços aí, pelo menos na restauração ou na indenização de perseguidos da ditadura militar, como foi o caso do ex-presidente João Goulart, de fechar o ano sem que a gente fizesse aqui um ato público em apoio à luta de pessoas que o Ivan, como o Ivan, que representa a instituição, ou em apoio ao que o Ministério Público Federal e as ações que o Dr. Marlon e seus colegas estão promovendo, em apoio a pessoas ou autoridades como o ministro Paulo Vanucchi, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e de tantas entidades que lutam pelo direito à verdade, a recuperar nossa memória, não podíamos deixar de manifestar esse apoio nesse momento. E no momento que o debate ele se tornou público. Eu tenho observado que pelo menos nos últimos 2 meses, vários historiadores estudiosos têm dado depoimento, têm dado entrevista aos jornais. Ou seja, é um debate que está se tornando público, que eu acho que interessa a nossa sociedade, né? Então, eu, como um representante da população, achei que pessoas que são meus eleitores, que me incentivaram a tomar essa iniciativa de reunir aqui pessoas e mostrar o seguinte, que esse é um assunto que interessa à sociedade. Não interessa só a uma ou outra pessoa, interessa à sociedade saber da verdade, né? Recuperar a nossa memória para que a gente fique livre dessa doença vírus, né? Que eu acho que ainda está contaminado do nosso corpo societário, né? Ou seja, quando você tem presença de torturadores, ainda em instituições como a polícia ou como o exército, né? Eu acho que nós não estamos imunes a não ter de volta esse passado ruim, triste, que foi a ditadura militar, né? Então, por isso que eu conversei aqui com os deputados, como o Rui Falcão, o deputado Adriano Diogo, o deputado federal Paulo Teixeira, pensamos em promover esse ato público aqui para dizer, além setores aqui do Parlamento Paulista, setores da sociedade civil querem que esse assunto